Oi, gente, tudo bem? Então, muita gente pediu para eu discutir sobre a indicação do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, né? Muita gente pediu. Então, eu vou tecer algumas palavras aqui a respeito disso, tá? De imediato, eu não vou entrar no mérito sobre se a condenação do Lula foi correta ou não, ou de quem quer que seja. Não vou entrar no mérito, não vou fazer uma discussão nesse campo, né? Não vou discutir aqui a Lava Jato, né? Não é o mérito. Eu quero discutir o aceite do Sérgio Moro do ponto de vista ético e político. Não do ponto de vista jurídico, inclusive não é o meu, ok? Bom, do ponto de vista ético, é um horror. É um horror, né? Um horror por quê? É um horror porque ele revela uma relação muito estranha entre o sucesso do Sérgio Moro e o modo como foi conduzido a Lava Jato, né? E foi uma ligação muito imediata. Então é mais do que evidente, repito, independente dos méritos do julgamento feito pelo Sérgio Moro, é evidente que o modo como foi conduzido e o resultado da Lava Jato até aqui beneficiou diretamente o presidente Jair Bolsonaro, né? É evidente. Não que isso seja algo previamente pensado, também não estou entrando no mérito. Agora, isso é evidente. E é evidente que, no decorrer desse processo, principalmente de um ano para cá, o Sérgio Moro fez um esforço especial para que fosse impossível a candidatura do Lula. E repito, não estou entrando no mérito se ele agiu correto ou incorretamente. Agora, o que é indiscutível é que o modo como ele acelerou e conduziu o processo foi um modo incomum. Outros segmentos da justiça também é evidente, mas agora estamos falando do Sérgio Moro. O trato que ele deu para o Lula foi um trato diferenciado, certo? Bom, o que justificaria isso? Esse trato diferenciado? O valor do Lula, a importância do Lula, o peso eleitoral. Não é um motivo exatamente razoável, mas que se considere. Agora, a partir do momento que esse prejuízo eleitoral, pelo modo especial como o Sérgio Moro conduziu, é vital para a eleição do Jair Bolsonaro, e que o Jair Bolsonaro, com menos de uma semana, convida Sérgio Moro para um ministério estratégico, certo? Um super ministério, que irá para muito além do antigo Ministério da Justiça, e ele aceita. Isso em si é eticamente um horror. É um horror porque fica muito claro o quanto ele, Sérgio Moro, pessoalmente se beneficiou de um modo do qual ele também pessoalmente encaminhou o processo, especificamente do Lula, em relação à Lava Jato. E isso, eu digo, mas 9 em cada 10 juristas e especialistas estão falando isso. Não sou só eu. Se você fizer qualquer busca no Google, você vai ver do horror do ponto de vista ético. Na imprensa internacional, então, nem se fale. Isso é um horror que está acontecendo. Do ponto de vista político, talvez seja até pior, tá? Por que do ponto de vista político talvez seja até pior? Primeiro, porque marca uma total confusão entre os poderes. Um dos grandes motivos da nossa crise política atual é, além do acirramento dos ânimos, né? Além da polarização, do espírito de vingança, do eu contra você, da perda da noção republicana, é justamente a confusão da esfera entre os poderes. Várias vezes o judiciário interferiu no que não devia, o legislativo foi além da medida, o executivo também foi fraco e está querendo se recompor. E agora nós temos uma figura-chave hoje para a política nacional, que é o Sérgio Moro, que é uma figura do judiciário, sendo trazida para o executivo com status de superministro. E ele deixa uma carreira de 20 e tantos anos, de tanto sucesso de juiz, sem maiores problemas. O que chama muito atenção. O que chama muito atenção. E mostra o executivo, via Sérgio Moro, tentando capturar o legislativo. Desculpa, o judiciário. O que eu acho muito grave. Mais grave ainda, há
a insinuação, isso não é uma afirmação, mas há uma insinuação de que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, teria negociado com o Sérgio Moro uma indicação para o Supremo Tribunal Federal em 2020, quando deve acontecer a próxima troca de ministros. Isso é muito grave. É muito grave, é digno de investigação tanto do Sérgio Moro quanto do presidente eleito, caso isso se confirme, repito, não está confirmado, e significa o executivo tratando o judiciário como um capacho. Você pegar a indicação para a casa maior do judiciário brasileiro, no caso Supremo, fazer dessa indicação uma moeda política de troca é terrível para qualquer democracia. Isso é independente de ser de direita, de ser de esquerda, é terrível para a República. Isso remonta aos anos 30, né? É muito, muito, muito sério. Do ponto de vista político, eu entendo os caminhos do Jair Bolsonaro. Ele está pegando carona numa figura super pública, com uma grande aceitação, com grande reconhecimento nacional e internacional. Ele fez o convite, certo? Ele fez o convite. Eu não estou considerando o quanto ele desconsiderou a República ao fazer esse convite. Eu não estou mais contando com isso do ponto de vista do Bolsonaro nesse momento. Agora, o Sérgio Moro teve o tempo todo a possibilidade de dizer não. E teve a oportunidade, inclusive, de dizer não de uma forma muito elegante, né? Se dizer lisonjeado, etc e tal, mas qualquer análise política mínima e ética mínima dele, que é uma pessoa competente, capaz, indiscutivelmente, aponta para a recusa. Ele sabe que o que ele está fazendo é errado, o Sérgio Moro. Ah, é a carreira dele. Claro, eu não estou discutindo isso pessoalmente, né? Eu estou discutindo do ponto de vista ético e político. E um outro ponto que eu acho que o Jair Bolsonaro deveria pensar e pensar muito sério, né? Ele está guardando uma serpente debaixo da sua cama. Por que eu digo isso? O Sérgio Moro fará sombra, ou poderá fazer sombra, muita sombra ao Jair Bolsonaro. Não tenha dúvida que boa parte do apoio do eleitorado do Jair Bolsonaro, hoje, entre o Bolsonaro e o Moro, fica com o Moro. Ou seja, olha a situação que se criou. Caso o Bolsonaro não possa indicar o Moro, ele terá um super-ministro que ele não poderá demitir por conta do respaldo popular e que estará diretamente interessado na sua faixa presidencial. Então eu penso que do ponto de vista da estabilidade política, do resgate ético, de uma reacomodação política menos extremada, o convite do Jair Bolsonaro foi um horror e o aceite do Sérgio Moro pior ainda. E não por acaso você vê nas redes hoje muitos juristas e muitos do campo político, do campo cultural, jornalistas, que eram simpatizantes do Moro, certo? Fazendo meia-culpa e se dizendo indignados e não apoiando mais o Sérgio Moro, né? Gilberto Dimenstein, por exemplo, que é uma figura que publicamente pediu desculpas por ter apoiado o Sérgio Moro. Ele realmente decepcionou muita gente. A mim não, né? A minha leitura do Sérgio Moro, desde o começo, o modo como se desfechou é absolutamente coerente, né? O que ele fez é muito coerente com o que eu estava imaginando. Agora, muitos setores do centro e até do campo da direita começam a olhar essa atitude toda com desconfiança, certo? É mais um fator de instabilidade. Eu considero irresponsável o convite e o aceite.